Hoje nesse vídeo eu quero te mostrar como o propósito do livro se demonstra em cada parte do livro. Como é que nós identificamos, ao identificar esse propósito do livro, nós podemos perceber em cada momento do livro aquele propósito sendo cumprido. Eu quero te mostrar isso no vídeo de hoje. Vamos lá? Pois bem, nós estamos aqui no Projeto 183, no dia 54, são 183 dias, aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós temos aqui o Salmo 49, na Almeida Revista e Atualizada. Para nós descobrirmos o propósito do livro sendo revelado aqui no Salmo de número 49, antes disso, caso você queira, eu gostaria que você voltasse lá no primeiro e segundo vídeos do Projeto 183, onde eu falei sobre o Salmo de número 1, que é o Salmo que declara, que faz a abertura do livro e que praticamente declara o propósito de todo o livro dos Salmos. E eu vou falar disso já já. Vamos ler o texto? Verso 1. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Verso 9. Para que continue a viver perpetuamente não veja a cova, porquanto vês se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Verso 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. Pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Pois bem, todo o texto bíblico aqui está voltado para dois tipos de pessoas, e é justamente um texto, um salmo que aponta ou que refresca-nos a memória sobre qual é o propósito do livro de Salmos, que nós vimos lá no primeiro vídeo da nossa série, do nosso projeto. E o propósito do livro de Salmos é mostrar a diferença entre o justo e o injusto. Esse é o propósito do livro dos Salmos, mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Lá no primeiro Salmo já fala, olha, bem-aventurado é o homem, e aí fala o que aquele homem deve fazer. E fala também que os ímpios não são assim, que os injustos não são assim. São diferentes do servo de Deus. São diferentes dos justos, são diferentes daqueles que são piedosos de fato. E aqui esse texto ele traz exatamente isso. Ele começa com uma introdução falando que ele vai trazer sabedoria,
certo? Que ele vai falar de forma sábia. Então aqui nós temos um parágrafo. E depois ele começa a falar: por que eu vou temer? Por que eu vou temer nos dias da minha tribulação? Quando alguns homens iníquos me perseguem. E aqui vem a pergunta, e ele está se colocando como um justo. Ele está se colocando na posição de um justo do Senhor, de alguém que é piedoso, de alguém que serve a Deus de fato. E aí, ele vai dizer aqui, ele começa a dizer que não existe ninguém que pode remir o outro, que é somente Deus que pode de fato remir alguém, que pode salvar alguém. Ele começa a falar que o homem, ele nessa ideia de que acha que tem o poder, ele acha que ele pode fazer algo por alguém ou algo contra alguém, ou que ele pode sim permanecer para sempre. Olha só, toda essa parte do texto é ele falando: olha, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Olha só, os sábios, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. O homem não permanece. Aí ele fala, primeiro ele está aqui falando da exaltação do homem, e depois ele começa a falar que o homem, ele não é assim. Que na verdade ele se imagina assim. Olha lá, o seu pensamento íntimo. O homem se imagina assim, ele acha que ele pode se remir, ele acha que ele pode acrescentar dias ao curso da sua vida, ele acha que ele pode, que ele terá perpetuidade, que ele terá suas moradas para sempre. Mas não é assim, esse é o pensamento do homem. Aí ele continua: todavia, uma palavrinha transformadora aqui, todavia o homem não permanece assim. Tal proceder é estultícia. Ainda que as pessoas aplaudam o que eles falam. Isso que eles estão falando é estultícia. Olha, como ovelhas eles são postos na sepultura. Ou seja, aqui nós temos um parágrafo onde ele desmonta, o salmista desmonta esse pensamento do tolo, do ímpio, daquele que não teme a Deus. E aí, olha só, ele diz que ele vai trazer sabedoria aqui no começo, não é isso que ele fala? Que ele vai falar sobre sabedoria. E então ele traz realmente uma conclusão que os homens pensam assim, mas eles estão completamente equivocados. A sabedoria está nisso aqui. E a grande diferença, e aqui é onde ele volta a falar sobre si mesmo como um justo, porque ele falou aqui no começo, não é? Por que eu hei de temer? Eu não vou temer, porque Deus ele vai remir a minha alma, porque ele vai tomar a minha alma para si. Deus é quem vai remir a alma do justo do poder da morte. Olha que visão que o salmista tem aqui. Mesmo estando séculos, aliás, antes de Cristo. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais. Então ele termina ratificando, ou falando de fato que esse homem, esse injusto, este homem sem entendimento, o tolo, ele vai perecer. E que a gente não deve temer. Que é por isso que ele, lá em cima, porque hei de eu temer? É por isso que ele não teme esses homens que querem praticar a iniquidade contra ele. Porque ele sabe que esses homens não permanecerão. Essa é a diferença entre o justo e o injusto, porque o injusto não permanecerá, mas o justo permanecerá. O justo terá a sua vida remida por Deus. Então veja aqui que nós continuamos aqui no Salmo 49,
E se você ler todos os outros salmos que a gente veio lendo, é que eu vim trazendo várias outras lições, né? Mas se você ler todos os outros salmos, você vai ver sempre essa dicotomia, sempre ou falando da vida do justo, ou falando da vida do injusto, ou falando, comparando a vida dos dois. Então, é isso que nós temos aqui para hoje, e eu quero te dizer, viva a vida de um justo do Senhor. Viva a vida como um servo do Senhor, como alguém que teme a Deus. E você pode ter certeza de que não haverá qualquer arrependimento para você nessa terra. Que Deus te abençoe e até a próxima.